Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Mas todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Vamos repetir essa palavra aqui após a minha leitura? Em muitas Bíblias, em muitas versões vai estar escrito assim, que o coração dos homens fazem planos, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. Amém? Vamos repetir comigo assim: ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Quantos acreditam nisso aqui? Você acredita no plano de Deus para a sua vida? Os irmãos aqui à minha esquerda acreditam, no meio vocês creem, aqui à minha direita? Eu também acredito nos planos de Deus, então coloque a sua mão direita assim em posição de receber. Deixa eu fazer um pedido por você. Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, somos proféticos, temos o poder da Tua palavra investido sobre nós. E mais uma vez o Teu Evangelho vai ser pregado, ele vai ser anunciado aqui nesta casa de oração. Onde esta palavra entrar, meu Deus, onde a minha voz alcançar, meu Pai, pelos quatro cantos da nossa nação e pelo mundo, onde o Senhor querer que esta palavra chegue, que o Senhor venha produzir grande poder, grandes frutos e resultados na vida de cada uma destas pessoas que estão aqui, que todas as resistências do mundo espiritual venham ser todas quebradas no nome de Jesus Cristo, e que você venha se manter profético, profética, é o que eu peço ao Senhor, no nome santo de Jesus, amém. Você quem crê, diga: eu sou profético. Aplauda bem forte ao nosso Deus. Glória a Deus. Usa a vida do teu pregador, meu Deus. Entre em casas e hospitais, em cadeias, entre em lares e em ribeirinhos, e que a tua palavra vá e produza o resultado pelo qual o Senhor a ordena. Amém, Jesus. Sente-se, meu irmão, minha irmã, para a glória de Deus, e quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós temos nos reunido aqui no meio de semana, e eu sei que é bem puxado, eu sei que é bem cansativo, por uma série de fatores, de você acordar super cedo e ter que dormir um pouquinho tarde, e um dia da semana você escolher para poder sair um pouco da sua rotina, e você falar assim: eu vou à igreja, eu vou à casa de Deus. Isso mostra no mundo espiritual de que você ainda continua acreditando no plano que Deus tem na sua vida. E eu vou te falar algo: os planos de Deus não falham. Você pode dizer assim comigo: os planos de Deus não falham. Jamais irão falhar. Só que nesse percurso no qual nós vivemos, chamado vida, o diabo com seus demônios, eles tentam fazer com que eu e você venhamos dar descréditos ao invés de crédito a tudo que Deus ele fala. Deus ele fala pela palavra, Deus ele fala pelo louvor, Deus ele fala pela boca de uma criança, pela boca de um senhor. Deus ele fala até pelos pássaros. Deus ele fala com a natureza. Tem dia assim que você está meio que mais para lá do que para cá, e você passa por algum lugar, você vê uma paisagem, você fala assim. E tem pessoas que não acreditam que Deus existe. Tem pessoas que não acreditam que Deus existe. Daqui a pouco vamos entrar na estação de primavera e você vai começar a ver as árvores que estavam secas, vindas do outono e do inverno, florescer. E você vê coisas, você fala: isso aqui é mão de Deus, é obra de um Criador. Amém? Só que o inimigo, ele vai roubando do coração das pessoas o crédito que elas devem dar aos planos de Deus. E à medida que as pessoas elas vão deixando de dar crédito aos planos de Deus, tudo que vem de Deus de encontro a estas pessoas, elas não recebem como elas deveriam receber, porque elas vão ter dificuldades. Porque os maiores planos de Deus são revelados para as pessoas que são proféticas. Deus ele não vai querer de maneira nenhuma revelar os grandes segredos dele para quem não acredita. A Bíblia nos dá diversos exemplos disso. Eu vou lhe dar alguns. Um dia Deus ele chama um homem chamado Abrão, com 75 anos de idade, e durante 25 anos Deus vai trabalhar na vida dele o plano que Deus tinha com ele. Amém? E durante todos os 25 anos que Abraão não tinha o que ele queria, mas todavia ele continua dando crédito para o que Deus tinha para a vida dele. E o Senhor ele fala isso para você hoje. Se o inimigo ele lançou uma seta ou um dardo para tentar inflamar teu coração, para fazer você andar cabisbaixo, porque você ainda não está vivendo o que Deus prometeu para você, o que você iria viver, eu vou falar para você: os planos de Deus não falham. Os planos de Deus não se frustram. E eu quero que você profeticamente diga isso para você mesmo. Feche os teus olhos.
Quero que você brade isso aí, diga com toda a sua força: os planos de Deus não falham. Os planos de Deus não se frustram. Por isso eu continuarei dando crédito ao que o meu Deus tem falado comigo. É o que você precisa fazer. É o que eu preciso fazer. Eu dizia no culto anterior que se não fosse pelo poder de Deus, eu como pastor, minha esposa como pastora, nós não aguentaríamos um dia de pé as lutas. Nós não aguentaríamos uma batalha, nós não aguentaríamos a carga espiritual de um único culto. Mas por que a gente sobrevive e resiste? Porque os planos de Deus, eles nunca vão falhar. E se eu estou aqui nesta noite pregando o evangelho aqui neste altar, é plano de Deus, e eu creio nisso. Quantas vezes você não viu um homem de Deus, uma mulher de Deus apontar o dedo para você e falar: olha, Deus tem um propósito grande com a tua vida? Eu creio nisso, eu acredito nisso. Só que nós precisamos entender uma lição importante aqui. No livro de Provérbios 16 vai dizer que os nossos corações, eles fazem o quê? Planos. Só que a resposta certa vem da boca de Deus, vem da boca do Senhor. A palavra de Deus diz no versículo de número 2 aqui: todos os caminhos do homem lhe parecem puros, lhe parecem direitos, mas o Senhor avalia o espírito. Então deixa eu te citar uma lição importante aqui para eu ler um texto muito conhecido do povo de Deus, e você aprender algo muito importante. Todas as vezes que você se mantém profético ou profética, você vai estar alinhado com os planos de Deus. Todas as vezes que você deixa de ser profético, que você deixa de ser profética, você vai começar a fazer planos que vão contra os planos de Deus. Quem me compreende, diga glória a Deus. Eu vou dizer de novo para vocês. Todas as vezes que nós nos mantemos proféticos ou proféticas, no caso das irmãs, nós vamos sempre receber planos e vamos ter planos que se alinhem com os planos de Deus. Mas quando nós passamos a dar ouvidos para o diabo, para os seus enviados, porque quando o diabo ele não aparece, ele faz o quê? Ele envia os mensageiros dele, ele faz isso, ele envia. E se for um momento em que você não está profético ou profética, esses mensageiros do diabo conseguem o que querem. O que eles querem? Fazer você deixar de dar crédito ao que Deus tem falado com você. Pastor, mas é loucura. Para Abraão era loucura também quando Deus, com 100 anos, disse para ele: Abraão, agora sim, ó, agora você está pronto para o meu plano ser realizado na tua vida. Ele sempre deu créditos. Eu poderia te dar um outro exemplo. Já ouviu falar de Noé? O homem que recebeu uma ordem de Deus para construir uma das maiores embarcações da história, do mundo antigo, sendo que nem chovia sobre a face da terra. E Deus fala assim: mas vai chover, Noé, pode fazer porque vai chover. E aquele homem dedicar anos a fios da vida dele, confiando nos planos de Deus da vida dele. Então coloca dentro do teu coração, querido, o tempo mais bem empregado que você gasta é com o plano que Deus tem para você. A saúde, vou pôr assim entre parênteses, mais bem gasta que você faz é nos planos alinhados com os planos de Deus. Se o diabo quer desalinhar os planos de Deus na tua vida, você vai ser profético nesta noite e você vai dizer no nome de Jesus que os teus planos voltarão a estar alinhados com os planos de Deus. Eu vou dizer aqui por mim, eu vou dizer para as pessoas que estão ouvindo pela internet, e eu vou dizer para você que está aqui, quero profetizar sobre a tua vida no nome de Jesus Cristo, que todos os teus planos voltem a estar alinhados com os planos de Deus. Quem recebe, diga glória a Deus. Eles venham estar alinhados. Pastor, mas eu estou fazendo alguma coisa que não esteja alinhada com o plano de Deus? Você vai fazer uma confrontação com a palavra, porque eu vou ler a palavra, e você vai receber a palavra de Deus no seu coração. Provérbios 16 diz que o nosso coração faz planos, mas que a resposta certa vem da boca de Deus. Abra sua Bíblia Sagrada no livro de Gênesis 11. Livro de Gênesis, primeiro livro, no seu capítulo de número 11. Em Gênesis 11, eu vou ler com vocês aqui. Não vou me aprofundar muito aqui nessa história, mas eu quero te passar algumas informações importantes, para você poder compreender uma lição que Deus quer te ensinar nesta noite de quarta-feira. Tem pessoas proféticas aqui? Diga: eu sou profético e vou me manter profético. Amém ou não? Seja profético e se mantenha profético, porque quem é profético permanece com os planos alinhados com os planos de Deus. Vem luta, vem guerra, vem furacão, vem o que for,
mas os planos de Deus não falham. Põe isso dentro do teu coração hoje. Gênesis capítulo de número 11. Quem encontrou, diga amém. Eu vou ler aqui com vocês, versículo de número 1. Diz assim a palavra de Deus. No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear, e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de piche, e piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Preste atenção no que eu vou te dizer aqui, que eu vou falar para você agora. Um dia Deus, ele pegou o primeiro casal no Éden. E Deus entregou para eles no sexto dia bênçãos, 5 bênçãos sobre a vida deles lá. E o Senhor vai, dentre estas bênçãos do sexto dia, Deus vai dizer assim para eles: multipliquem-se, espalhem-se sobre a face da terra. Então o plano de Deus para a humanidade era este: vocês vão se multiplicar, vocês vão constituir um povo, desse povo vão virar nações, e vocês vão se espalhar por face de toda a terra. Quem entende isso, diga glória a Deus. Em Gênesis capítulo de número 11, olha o que começou a acontecer. Os homens começaram a adquirir inteligência, é pós-dilúvio. Noé, ele vai sair da arca, ele vai gerar seus filhos, ele vai ter seus netos, os seus bisnetos e as descendências futuras, que conheciam o plano de Deus. Só que a grande questão é, que estes homens aqui de Gênesis capítulo de número 11, eles começaram a deixar de ser proféticos. E o que acontece quando nós deixamos de ser proféticos? Nós desalinhamos os nossos planos com os planos de Deus. O plano de Deus está aqui. Se o nosso estava alinhado na mesma reta do plano de Deus, a gente começa a desviar o plano, a gente tira ele de rota, de encontro. Em Gênesis 11 nós vamos aqui ter o relato da primeira civilização que vai se agrupar. Todo o povo aqui, meu irmão, de Gênesis 9 e 10, viviam como nômades, em tribos espalhados por todos os lados. Então imagine um vilarejo aqui, um vilarejo acolá, outro lá não sei aonde, e de repente no dia de sábado, porque o domingo passou a ser dia de descanso para nós, depois de 365 por Dominiciano, que colocou um decreto, porque ele pegou o cristianismo como uma religião oficial de Roma e falou: ó, agora vai ser domingo, mas nós cultuamos o dia do Senhor domingo por causa de Jesus, amém? Mas só para te informar, mas vamos imaginar que era no sábado, o dia da feira de sábado, e todo mundo saía dos seus vilarejos para vender e para comprar. Ô, senhor Manuel, o senhor está bom? Eu estou. E o senhor aí? Ah, eu também estou ótimo. Olha, vocês não acham melhor, ao invés de cada um de nós sairmos de tão longe, nos reunirmos em um único lugar? E assim eles foram alimentando esta ideia, até que eles concluíram este plano. E eles começaram a sair de diversos lugares, e começaram a se ajuntar em Babel. Havia um homem chamado Nimrod, e a palavra de Deus vai dizer no capítulo 10 de Gênesis, que ele era poderoso, de que ele era um homem poderoso, e ele foi o fundador da cidade de Babel. E ele vai começar a vender ideias para as pessoas, dizendo assim: ó, o plano agora é este. Vamos ficar aqui nesta cidade, vocês não precisam se espalhar mais. Vamos unir todos os homens em um só lugar. É aí que mora o perigo, e aqui tem uma revelação de Deus para nós. Qual que era a vontade de Deus desde o princípio para os homens? Que os homens se multiplicassem e se espalhassem pela face de toda a terra. Hoje, mais de 195 países, porque Deus assim determinou que fosse. No planeta hoje, mais de 7.000 línguas, mais de 7.000 idiomas, porque assim Deus determinou que o fosse. Mas sabe o que estava acontecendo aqui? Versículo 1, repetem comigo, coloquem no monitor aqui, ó. Vamos lá juntos. No mundo todo, havia apenas uma língua, um só modo de falar. E os homens fizeram mau uso disso. Todo mundo falava a mesma língua, todo mundo se compreendia, todo mundo se entendia. Só que ao invés deles pegarem o plano de Deus, alinhar os planos deles com os planos do Senhor, eles não fizeram isso. O que eles começaram a fazer? Eles começaram a querer estabelecer os planos deles, sem consultar se isso vinha de Deus para eles ou não. E sabe o que é assim muito interessante nessa história? Que Deus permitiu eles fazerem. E eles começaram a fazer
em Babel uma torre. Isso tem uma explicação na história. Fala-se acerca de um nome chamado Zigurate, portal dos deuses. E eles começaram a fazer bases enormes, a primeira base, a segunda base, a terceira base, foram construindo. Só que no entendimento para eles, eles queriam fazer como se fosse um portal para os deuses poderem se comunicar com eles. Quem compreende isso, diga glória a Deus. E Deus olhando isso, e Deus observando tudo isso. Então eu quero te ensinar uma lição importante nesta quarta-feira, meu irmão. Permaneça profético, para que você não execute os teus planos sem a vontade de Deus. Porque se nós executarmos os nossos planos sem estar alinhado com os planos de Deus, vamos perder o nosso tempo, vamos perder a nossa saúde, vamos perder nossos recursos financeiros, vamos perder tudo. Os nossos planos têm que estar alinhados com os planos do nosso Deus. Amém? Quem é profético, meu irmão, mantém o plano de Deus na rota. Amém ou não? Faça isso acontecer. E eles foram construindo. E eles foram construindo com tijolos e betume. E aí, vamos construir. Foram construindo. E as pessoas começaram a se achegar e se agrupar naquele lugar. Elas começaram a ficar ali, sendo que isso não era plano de Deus para eles. Eu quero usar este Gênesis capítulo de número 11 para falar para vocês hoje, de que o homem, ele teve um plano, era um plano bom. Vamos construir um prédio, vamos fazer com que a modernidade chegue nos nossos tempos. Isso é maravilhoso. Quando eu me converti a Deus, e muitos, e acredito que até aqui na igreja tem pessoas assim, quando alguém cantava um louvor na igreja, irmão, você ia cantarolando, porque não tem pessoas, era vinil, pessoas depois, CD. Hoje você ouve um louvor, você baixa no YouTube, você coloca no ouvido, você leva para onde você quiser. Modernidade, facilita muitas coisas, amém? Mas naquela época, naquela ocasião, eles começaram a executar um plano sem estar de acordo com o plano de Deus. E eu vou ler com vocês aqui o que aconteceu. Versículo de número 5. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. Olha o que Deus faz. Os homens de Babel, com Nimrod e com outros tantos que lá haviam, eles começaram a construir, começaram a fazer algo, um plano que eles tinham. O nosso Deus, ele vai descer, ele vai ficar observando o plano que eles estão executando e sondando o espírito deles. Provérbios 16, 2, eu li com vocês o Senhor dizendo assim, de que todos os caminhos para o homem parece que é reto aos próprios olhos dele, mas o Senhor avalia o quê? O espírito. O Senhor, ele sabe o que nos motiva. O Senhor, ele sabe por que o plano está sendo feito. Deus, então, ele vai descer, ele vai ver os homens construindo aquele portal chamado Zigurate, que era o portal dos deuses, a Torre de Babel, como nós conhecemos, e eles vão construir, e Deus vai chegar perto deles, como o Senhor está aqui nessa noite, pertinho de você, sondando e rodeando você, vendo o que você está fazendo, vendo o que eu estou fazendo, e avaliando o nosso espírito. Deus, ele faz isso, porque se nós fizermos um plano, não tem como o irmão aqui saber se o meu plano é feito para a glória de Deus ou se é feito para a minha glória. Mas o meu Deus, ele está de perto, bem de perto. Melhor dizendo, ele não está perto, ele está dentro de nós, de cada um de nós, avaliando o nosso espírito, avaliando você. O homem faz muitos planos, mas a resposta certa? Porque os caminhos dos homens, todas as direções que ele toma, parece que é correta. Quando o pessoal começou a construir a Torre de Babel, eles achavam que eles estavam fazendo uma coisa boa. Mas na verdade eles não estavam fazendo uma coisa boa. E como que eu sei disso? Porque não teve aprovação de Deus. Tudo que é bom para nós, Deus faz assim para a gente. Ele abençoa. Amém? Ele aprova. Ele fala, não, eu vou abençoar, porque este é meu plano para você. Este é meu plano para a sua vida. Este é meu plano para a sua família. Este é meu plano para o seu chamado. Este é meu plano para o seu ministério. A gente tem que estar alinhado. Porque se nós não estivermos alinhados, vamos perder tempo. Deus, ele vai avaliar o espírito das pessoas. E os homens, fazendo tijolo, passando piche e construindo a torre. E construindo a torre. Versículo de número 6. E disse o Senhor, digam comigo, e disse o Senhor, eles são um só povo, e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros.
Aí o versículo de número 8 vai dizer o que para nós? Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra. O plano de Deus sempre vai prevalecer sobre o nosso plano, irmão. O plano de Deus sempre vai sobressair ao meu plano e ao seu plano. Quando nós fazemos um plano que vai de contra o plano de Deus, Ele intervém, Ele fala, não, eu não vou permitir com que este plano avance, eu não vou deixar. Foi o que o Senhor fez ali na Torre de Babel. O Senhor falou, não, isso não vai acontecer, eu não vou permitir com que isso aconteça. E o Senhor os espalhou por face de toda a terra. E aí estamos hoje, século 21, 195 nações espalhadas pelo planeta, mais de 7.000 idiomas falados no planeta todo, porque isso é obra das mãos do nosso Deus. Amém ou não? Quando os homens eles começaram a ser confundidos nas línguas, um começou a falar para o outro e dizendo, sabe quando uma criança ela conversa com vocês? Lá em casa, essa fase é uma delícia, né? A Lívia, 3 aninhos vai fazer, e ela começa a falar. Umas palavras ela fala certo, pai, mãe, eu quero, me dá, McDonald's. Umas coisas ela fala direito. Mas às vezes ela fala, você olha assim, ela está falando com você, e na cara dela ela está falando e parece que você está entendendo o que ela está falando. Lá na Torre de Babel, as pessoas começaram assim, Tatiane. Então, e o outro vindo, e a pessoa falando, você não está entendendo o que eu estou falando? Pega o tijolo. E a pessoa entendendo assim, ó, pega o piche. Eu não estou entendendo o que você está falando. Pega o martelo, pega a corda, pega a palha. Eu não estou entendendo o que você está falando. O Senhor colocou confusão ali, porque o plano não estava alinhado com o plano de Deus. Se você está falando, Deus, quanta confusão que está acontecendo, dobra o teu joelho e fala, Deus, se esse plano aqui está desalinhado com o que o Senhor está falando, meu Pai, para mim não serve, porque o Senhor, o teu plano, Ele não confunde a gente, não, meu irmão. O Senhor, Ele coloca a mão dEle, Ele abençoa a nossa vida, Ele coloca o poder dEle, Ele abençoa a nossa vida. Pastor, eu falo A e o fulano entende B, eu falo B e o fulano entende C, eu falo, pastor amado, paz, a pessoa entende guerra. Tá, Babel lá, nós vamos profetizar, porque somos proféticos, querido. Quem é profético se mantém alinhado com o plano de Deus. E eu encerro a mensagem dizendo para vocês que os planos de Deus não falham. Erga a tua mão direita aos céus e diga, o plano de Deus comigo não vai falhar. Toda a confusão eu compreendi hoje o porquê dela está acontecendo, mas eu declaro no nome de Jesus, os meus planos, todos eles estarão alinhados com os planos do meu Deus. Aleluia! Oh, glória! Isso mesmo, aplaude e dá um glória a Deus. Glória a Deus. Vai se colocando de pé no seu lugar. Vai se colocando de pé no seu lugar. O nosso Senhor, o nosso Deus, tão poderoso nos teus feitos, tão poderoso em suas obras, Ele é digno de todo louvor, e de toda a glória e de toda a adoração. Põe no teu coração hoje, lá em Babel, Deus ele desceu, Jesus desceu, o Espírito Santo de Deus desceu e falou assim, vamos confundir eles aqui, porque eles não vão prosseguir com isso, porque esse não é o meu plano para eles. Não é o meu plano para eles. E aí eles não conseguiam se entender mais. E a palavra do Senhor vai dizer, aí só para concluir o texto para vocês, de que depois Deus ele confunde ali as línguas deles. Vai dizer assim, versículo de número 8. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra. E o que aconteceu? Pararam de construir a cidade. Mas qual que era o plano que eles tinham? Construir uma cidade. Babel não era uma... Não pense você que Babel era igual a uma Torre Eiffel de Paris. Não. Babel era enorme. Era de proporções, irmãos, gigantescas. Que as pessoas iam para morar, para ter uma referência religiosa e permanecer em torno dela.
Quem compreende isso, diga glória a Deus. Esse era o plano deles, mas eles não concluíram o plano. Por quê? Porque não estava de acordo com o plano de Deus. Então nesta noite, nós vamos orar agora. Olha o tempo que esses homens perderam. Quem entende isso, diga glória a Deus. Eu não sei quantos meses, eu não sei quantos anos estes homens perderam, eu não sei. Mas eles perderam um bom tempo. Ah, pastor, por que Deus não os impediu? Por que Deus não impede? Se eu vou fazer um plano que não é de Deus, por que Deus não me impede? Ele nunca vai fazer isso. Deus, ele vai deixar você viver sua vida, meu irmão. Agora, quando você traz ele para a tua vida, você não vai fazer nada na tua vida sem ele te direcionar. Nada na tua vida. E você vai falar assim, Deus, fala comigo. Ele vai falar. Ele vai falar. Porque os nossos planos, somente nossos, sem a boca de Deus confirmar, chega lá na frente e para. Chega lá adiante, não vai para frente. Chega lá para adiante, você fala igual a Babel. Pega o martelo e a pessoa está ouvindo você falar. Não vai funcionar. Mas nós vamos orar hoje. E o Deus Todo-Poderoso, ele vai falar ao seu coração. Guarde essa palavra no teu coração. No nome do Senhor Jesus Cristo. Os planos de Deus não falham. Palmas para Jesus porque ele merece.